Olá pessoal, aqui é o professor Heráclito. Nós vamos ver aqui algumas noções básicas de física sobre trocas de calor, certo? Nós estudamos em física a parte termodinâmica e nós vamos ver aqui nessa aula conceitos bem simplificados para introduzirmos aí algumas questões que vocês ficaram em dúvida. Então vamos ver aqui trocas de calor. Nessa imagem nós percebemos três situações em que há, digamos assim, troca de calor. Vocês podem identificar, né, esse balão. O que tem a ver esse balão aqui com troca de calor? O balão, ele funciona como é que ele faz para ele subir, né? Para que o balão possa subir, é necessário que aqui tem um mecanismo em que tem um fogo, né, que esquenta o gás, certo? Esse gás aquecido, ele se expande, ele se torna menos denso, não é isso? Ele se expande, fazendo com que esse ar fique mais aquecido, ele fique mais leve e suba, né? Fazendo com que o balão vá subir. Então aqui é uma troca de calor, né? Ou seja, você está aquecendo um gás para que ocorra um movimento. A forma mais conhecida de calor, né, que o homem conhece, é pelo menos por meio da queima, né, dos materiais. Aqui nós temos uma fogueira, onde nós temos aí a troca de calor entre uma reação química, né, que é a queima da madeira, e havendo aí dispersão de calor por essa reação química. E nessa outra parte aqui nós temos duas pessoas, né, num lugar aí um pouco frio, deve estar frio, e se abraçando aí, trocando calor entre um e outro. Mas em termos da física, o que quer dizer essa troca de calor, né? Vamos analisar aqui algumas situações. Nos processos de propagação de calor são muito importantes para os estudos da termoquímica. Observem nessa figura, nessa imagem aqui, que nós temos aqui alguns processos, né, de calor. Observe que vocês têm aqui, nós temos aqui a parte do fogão aí, parece que é um fogão elétrico, né? Em que essa parte que aquece aqui a panela, deixa eu trocar aqui a cor, a parte que aquece a panela, ela emite, né, uma radiação, digamos assim. Essa radiação provoca uma convecção aqui no líquido e, além disso, também ocorre o processo de condução. Quando eu falo essas palavras, convecção, né, condução e radiação, são termos próprios dos processos aqui, dos processos de propagação do calor. Propagar é o que? Viajar, andar, né? Como é que esse calor ele vai de um lugar ao outro? Então existem essas três principais que a gente vai analisar aqui. O processo de condução é bem simples. Se você põe uma panela para esquentar, se você não tem um cabo de borracha aqui para proteger, você vai queimar a sua mão, porque esse calor ele vai vir, sobe por aqui na panela, né? E esse calor ele é conduzido pelo metal até chegar aqui a sua mão e pode queimar. Então esse processo nós chamamos de processo de condução. Ocorre principalmente, né, os metais que são bons condutores de calor, eles vão, né, se aquecer de forma quase que uniforme. Por isso que as panelas de alumínio são boas para cozinhar, porque são bons condutores de calor. Uma outra forma de propagação do calor é a convecção, certo? Uma diferença, a condução, enquanto que ela ocorre ainda mais nos sólidos, digamos assim, no caso do metal, a convecção ela vai acontecer nos líquidos, né? Então, quando os líquidos sofrem processos de propagação de temperatura, certo? O que acontece? Essa parte de baixo que está mais quente, ela começa a subir, né? A água quente de baixo ela sobe, a temperatura está mais alta embaixo, ela sobe, certo? Quando ela se resfria um pouco aqui em cima, ela retorna, né, para a parte mais quente, se aquece de novo e vai acontecendo esse processo, certo? Sobe e desce até que a água ferve, certo? Observa as setinhas aqui indicando, a água fria desce, aquece, né, esquenta e sobe. Então esse processo nós chamamos de processo de
convecção. Uma outra forma de propagação do calor é o que nós chamamos de radiação. A radiação ela não é visível, certo? Vocês já viram muito falar em como é que diz, câmeras infravermelhas, né? Então, por exemplo, se você tem uma câmera que ela é capaz de filmar infravermelho, se você filma próximo a um corpo aquecido, você vai ver que quanto mais próximo ao vermelho estiver aquele corpo, mais quente ele vai estar. Então, por quê? Porque aquela câmera capta uma radiação. E a radiação, como é que a gente pode dizer? São espécies de emissões, né? De ondas eletromagnéticas que não são visíveis ao nosso olho comum e nós só podemos enxergar por intermédio de aparelhos específicos. Então, por exemplo, a radiação emitida pelo calor, né? Nós vamos ver no espectro de onda do espectro eletromagnético de ondas infravermelhas, né? Por isso que existem essas câmeras próprias para captar calor dos corpos. Quanto mais frio estiver o objeto, a câmera vai ficar mais azulada, digamos assim. Então, mas o que eu quero voltar aqui são esses três processos, né? De convecção, condução e radiação que nós estamos a analisar aqui nesse momento. O calor e a mudança de estado. Você, desde o início do ensino fundamental, dos anos iniciais, que a gente estuda essas questões das mudanças de estado, né? Observe aqui essa panela cozinhando. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui nós temos umas gotículas, parece que a tampa é de vidro, e vocês veem que há aqui uma espécie de gotinhas de água por dentro da panela. O que é que nós chamamos isso de vapor? O que é o vapor? A água em estado de gás, né, em estado gasoso. Então a água, quando chega a determinada temperatura, certo? Quando ela chega a 100 graus Celsius ao nível do mar, o que é que vai acontecer? Ela vai sofrer um processo de gaseificação que nós chamamos de vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, não é isso? Ela passa do líquido para o gasoso. Mas também observe essa outra figura aqui com roupas no varal, né? Que você vê que o sol está bastante quente e aqui estão as roupas penduradas aqui no varal. Nossas mães costumam deixar, né, lá, lavar a roupa, colocar lá para secar. O que é essa secar? O que é esse secar? Na realidade é aí também uma mudança de estado, né? A roupa úmida aqui contém muita água, então o líquido aqui que está na roupa, ela passa também para o estado gasoso, certo? Só que nesse processo aqui não é necessário que a água ferva para ela passar. Nesse outro aqui não, a água chegou a 100 graus e aí aconteceu o que? Aí ela se tornou aquela fumacinha branca que nós do processo de vaporização. No processo normal, quando você põe a roupa para secar, a água também ela vai dissipar aqui em forma gasosa, né, o que vai formar as nuvens, aí, etc. Mas ela não é necessário ela ferver, digamos, chegar a 100 graus, porque o sol não vai ter 100 graus, né, que a temperatura nossa, digamos, chega a 35 graus, 40 graus no máximo. Então essa água ela também vai se transformar em gás, mas como? Por um processo que a gente chama de vaporização. De evaporação, né? A gente chama isso aqui de evaporação, que é que quando o líquido se transforma em gás, mas não necessariamente ela vai entrar num estado de ebulição, ou seja, em estado de fervura. Então esse processo em que não é necessário chegar a atingir uma temperatura de 100 graus, né? Para não entrar no estado de ebulição, nós chamamos de evaporação. E aí nós temos aqui a naftalina, né, a famosa naftalina aí que se coloca no guarda-roupa para ficar cheiroso, né, o pessoal usa muito em gavetas e tal, principalmente também para espantar as baratas, né, as baratas não gostam do cheiro da naftalina. São essas bolinhas brancas, vocês devem conhecer. O que é que acontece com a naftalina? Se você jogar colocar essas bolinhas
dentro da gaveta lá de suas meias e tal, o que é que vai acontecer? Com o tempo ela vai sumir, ela vai desaparecer. Por quê? Só que ela não vai derreter em estado de água, não. O que é que acontece? Ela passa diretamente do estado sólido para o estado de gás, certo? Essas bolinhas, elas são sólidas e elas vão passar diretamente do sólido para o estado gasoso. Isso é interessante. Nesse caso, são algumas substâncias, elas passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso, né? E esse processo que nós vamos ver na frente. Opa, desculpa, passei aqui usar os slides, deixa eu voltar. Esse processo que ela passa do estado sólido diretamente para o estado gasoso, nós chamamos de sublimação, não é isso? Vamos ver no próximo slide, então, como é que acontecem esses processos. Nessa tabela aqui, a gente tem aqui, ó, observem, aqui está o estado sólido de um líquido, né? O estado sólido de um material. Vamos chamar aqui, digamos que aqui seja um cubo de gelo, certo? Então esse gelo em estado sólido, quando você acrescenta calor, ou seja, você tirou ele da geladeira, ele vai adquirir calor, né? O gelo. Aí quando ele recebe calor, o gelo, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Esse processo de passagem do sólido para o líquido nós chamamos de fusão. Então, quando o gelo derrete, se transformando em água, nós dizemos que esse estado que essa passagem de estado sólido para estado líquido é fusão. E isso quando a gente adiciona calor a um estado, certo? Continuando, se você no estado líquido, você continuar, ele está aqui, se transformou em água, em líquido, se você continuar acrescentando calor, vai chegar a um ponto tal que esse líquido vai entrar em ebulição, ele vai ferver e vai se transformar em gás. Esse processo de passar do estado líquido para o estado de gás ou estado gasoso, acrescentando-se mais calor, nós chamamos de vaporização, certo? Vaporização. Então, o estado sólido para o estado líquido é fusão, do estado líquido para o estado gasoso, vaporização. Aquele caso lá da naftalina que eu falei para vocês, diretamente quando ela passa do estado sólido lá para o estado gasoso, diretamente, sem passar pelo líquido, nós chamamos esse processo de sublimação direta, né? Que foi o caso da naftalina. E o contrário, ou seja, antes, quando a substância recebe calor, acontece esses processos aqui, né, de fusão, de vaporização ou de sublimação direta. E o contrário, quando há perda de calor, o que é que acontece? Então você tem aqui o estado gasoso, né? Você tem lá, por exemplo, as nuvens que estão lá no céu, certo? E lá é bem frio, né? E aí o que é que acontece? Ela está em estado de gás. Aí quando começa a esfriar, quando as condições atmosféricas, juntamente com questão de pressão, começa a ocorrer, aquele gás ele começa a se condensar e se transformar em líquido, certo? Então quando se passa do estado gasoso para o estado líquido, nós temos aí o processo de condensação. É o mesmo que aconteceu com a panela ali. Quando você pega uma panela de pressão, uma panela qualquer que você está cozinhando lá, que quando você destampa que está aquelas gotículas, ali é um processo de condensação, o gás se transformando em líquido, né? E se você pegar, por exemplo, quando a panela de pressão está soltando a pressão mesmo do gás pelo pito, aquele gás que sai é muito quente. E aí se você colocar próximo aquele gás que sai, aquela água que sai em estado de gás, a uma tampa fria, aquele gás ele se condensa na hora, se transformando em gotículas. Então é mais ou menos assim que a chuva ocorre, né? Então nós chamamos esse processo de condensação, que é passar do estado gasoso para o líquido. E quando pegamos do estado líquido para o sólido, né? Nós havendo aí mais perda de calor ou resfriamento, você vai ter a solidificação. Então você tem o líquido, aí você coloca o líquido dentro do congelador, numa forma lá de gelo, e aquele líquido vai se transformar em gelo, em sólido. Então nós temos o processo de solidificação, certo? Com
mais perda de calor. E também acontece o que nós chamamos de sublimação inversa, é quando se passa diretamente do estado gasoso para o estado sólido, certo? Existem determinadas condições de temperatura, se você submete um gás a determinado gás a uma temperatura muito baixa, né? Se você pegar aí um nitrogênio líquido e algum outro gás, se você submete esse gás depende do gás, a uma situação em que há uma perda muito grande de calor, ou seja, um resfriamento brusco, aquele gás pode se transformar também em cristais, né? Digamos assim. É o que acontece também quando cai, né? Chuva de gelo, né, gente? Quando cristais, você tem lá a nuvem, que é gás, então esfria de uma vez, a condição atmosférica em que a temperatura baixa tão bruscamente que aquelas gotículas de água se transformam em neve ou se transformam em gelo. Nós temos aí também, nós chamamos de sublimação inversa, certo? Bem, e no próximo conceito, nós vamos ver aqui a questão do calor sensível e o calor latente. São dois conceitos que eu acho interessante a gente discutir um pouquinho, porque vocês vão ver lá na frente, a gente vai precisar. O que é o calor sensível? E o que é o calor latente? Qual é a diferença, né? Então aqui os conceitos. O calor sensível é a quantidade de calor que é transferida entre os corpos, produzindo assim uma variação em sua temperatura, certo? Diferentemente do calor latente, o calor sensível não muda, ó, a principal diferença. O calor sensível ele não muda a estrutura física dos corpos, certo? Apenas causa uma mudança em sua temperatura, certo? Então é essa a característica principal. Não há uma mudança na estrutura física, certo? Já no calor latente, né? Quando nós fornecemos energia térmica, ou seja, quando você aquece, por exemplo, uma substância, a sua temperatura não varia, mas o seu estado de agregação modifica-se. Por exemplo, quando está ocorrendo ali a fusão, a passagem do estado sólido para o estado líquido, né, as moléculas no estado sólido elas estão bem mais agregadas, bem mais juntas, e à medida que você vai acrescentando calor aquele ambiente, aquelas moléculas se desagregam, elas se desarrumam, elas se separam mais, se modificam, e aí acontece a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então ali nós dizemos que há calor latente, certo? E é com base nisso que a gente vai ver. Vocês têm um exercício aqui, alguns ficaram em dúvida, mas antes do exercício eu vou só passar aqui para vocês essas duas formulazinhas que a gente vai precisar, que para calcular o calor sensível e o calor latente. Como é que a gente faz? Olha só, no calor sensível, Q, que quer dizer a quantidade de calor, vai ser inversamente proporcional à massa do corpo vezes o calor específico desse corpo vezes a variação da temperatura. Então a quantidade de calor sensível é dada por essa equação, certo? A quantidade de calor sensível é a massa do corpo multiplicada pelo calor específico multiplicado pela variação da temperatura. E no sentido inverso eu poderia até equacionar. Se eu sei que Q é M vezes C vezes delta θ, que representa a variação da temperatura, eu poderia também equacionar aqui, se fosse para calcular esse calor específico por essa fórmula aqui, como é que eu faria? Eu faria simplesmente equacionando aqui, ó, o delta θ, que seria a quantidade de calor, né, sensível, dividido pela massa, multiplicado pelo calor específico do corpo, né? Eu poderia, daquela fórmula lá, chegar a essa fórmula aqui do calor específico. E o calor latente? Como é que eu calculo o calor latente? A quantidade de calor latente vai ser a massa do corpo multiplicado pelo calor latente. Então, é isso aqui, o Q igual a M vezes L. No mesmo sentido também eu posso dizer, como é que eu calculo se no problema pede o calor latente, eu só isolar, né? São grandezas aqui inversamente proporcionais, isolando aqui, ficaria o calor latente seria a quantidade de calor dividido
pela massa do corpo. O mesmo caso lá que a gente viu da outra fórmula lá de calor sensível. Então é muito tranquilo aí para operar essas fórmulas. Mas vamos aqui ao exercício, analisar rapidinho. Vocês têm aqui, ó, sob a pressão constante, eleve-se a temperatura de certa massa de gelo inicialmente a 253 Kelvin. Ele está aqui na escala Kelvin, não está na escala Celsius, viu? E por meio de transferência de calor a taxa constante até que se obtenha água a 293 kelvins. Observe que isso está representado aqui no gráfico. A 253 kelvins você tem aqui gelo, certo? Aí essa temperatura, enquanto ela estiver aqui, ó, abaixo de 273, enquanto ela está aqui abaixo de 273, ela continua gelo, 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 gelo. Nessa parte todinha aqui ela continua sendo gelo. Quando ela chega nesse ponto aqui, que a gente chama de ponto de fusão, certo? É o ponto de fusão do gelo. O que é que vai acontecer aqui? A 273 graus, o que era gelo se transforma em gelo e água, certo? Então nesse espaço aqui, ó, veja que fica constante aqui o gráfico. Nessa parte aqui onde está retinho aqui o gráfico, aqui você tem gelo e água ao mesmo tempo. Veja que se está constante aqui, significa que essa temperatura, enquanto você tem gelo e água ao mesmo tempo, ela permanece igual, certo? Então, na fusão aqui, gente, na fusão, enquanto você tem gelo e água, a temperatura permanece a mesma, certo? Aí quando se transforma, não tem mais nem um pouquinho de gelo, aí se transforma tudo em água e você continua adicionando temperatura àquele ambiente, o que é que acontece? Aí a água vai aquecendo, 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 vai aquecendo cada vez mais. Aqui você só tem água, água quente, água mais quente, água mais quente, água mais quente, até chegar aqui nesse ponto de 293 kelvins, que é o ponto de ebulição da água. O que é o ponto de ebulição? É o ponto de fervura, é onde a água ferve. Então chegou aqui, a água se transforma no estado de gás, estado gasoso, certo? A água se transforma em gás. Então aí vai acontecer o mesmo, porque o gráfico não continuou aqui, mas vai ser no mesmo processo. Então enquanto o gelo, ó, ele ficou aqui em 253, aqui era gelo, 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 gelo. Quando chegou aqui em 273, se transformou em gelo e água. Aí ficou gelo, gelo, gelo e água até aqui. Aí aqui só água, e a água foi esquentando, 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 até chegar aqui. Aí daqui em diante, né? Daqui em diante, ele vai se transformar em gás, ok? Aí a pergunta é o seguinte, da água, cadê? A partir do gráfico responda, qual é o maior calor específico? É o do gelo ou da água? Justifique. Aqui é lógico, né, que o maior calor específico vai ser da água. Por quê? Porque a variação da temperatura é inversamente proporcional ao calor específico sensível, certo? Então qual é o maior calor específico? É o do gelo ou da água? Então observe que o do gelo, o calor específico do gelo está bem aqui abaixo, né? Está aqui, ó, certo? De 253 até 273. O calor específico da água vai daqui desse ponto, desculpa, cadê? Vai daqui desse ponto que vai de 273 até chegar aqui em 293, certo? Então seria essa a resposta aqui, mais ou menos. Se tem essa atividade aí, foi até uma das avaliações que eu fiz aí. Quem tiver dúvida pode até anotar e corrigir lá a questão. A pergunta B é: por que a temperatura permanece constante em 273 kelvins durante parte do tempo? Isso já foi respondido, né? Ocorre mudança de estado no intervalo de 2 a 5 segundos, logo a temperatura é constante. Então, desse ponto até esse ponto aqui, observe que daqui de 2 segundos até 5 segundos, a temperatura permanece constante. 2 segundos até 5 segundos, a temperatura permanece constante. Isso significa que você tem no sistema gelo e água ao mesmo tempo,
certo? Enquanto quando passa só para a água e a temperatura, você acrescentando temperatura, continua a subir. Aqui é a mesma coisa o gelo, quando você só tem gelo, vai acrescentando temperatura, até entrar no ponto de fusão onde você tem gelo e água, e aí ele fica constante aqui nesse intervalo de 2 até 5 segundos, quando você tem gelo e água ao mesmo tempo, e aí a temperatura permanece constante a 273 nesse intervalo de 2 a 5 segundos, até que se transforme em água, você continuando a acrescentar calor no sistema, aí vai esquentando a água, até a água chega no ponto de ebulição, que é o ponto de fervura. É assim que acontece, e por enquanto está bom, né? Depois a gente continua com as nossas aulas.